Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 16 de março. É destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Comissão processante da Câmara avalia a defesa do vereador Almir Vieira. Parecer deve ser divulgado até sexta-feira. Maria Regina volta a ser prefeita interina de Blumenau nesta terça-feira, 3 dias após deixar o posto. Kleinubing assina a ficha no PL e surge como forte nome para candidato a deputado federal pela sigla no Vale do Itajaí. BR-470 tem trânsito em siga e pare no Badenfurt, em Blumenau, e exige atenção dos motoristas. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A semana deve ser marcada por mudança no tempo em Blumenau. O sol e o calor devem se manter até quinta-feira, quando o clima deve mudar. Segundo a previsão do Alerta Blue, o dia amanhã começa com nevoeiro, mas o sol aparece ao longo da manhã. O tempo segue firme durante todo o dia, com sol e poucas nuvens. O mesmo vale para quarta-feira, quando o calor deve aumentar um pouco mais, gerando condições para pancadas de chuva no final do dia. Já entre quinta e sexta, a ação de uma circulação marítima deixa o tempo mais fechado. Na quinta ainda há chances de pancadas com trovoadas à tarde. E na sexta-feira, a previsão é de chuva fraca a qualquer momento do dia. A vice-prefeita Maria Regina reassume amanhã o comando interino da Prefeitura de Blumenau. Prefeito Egídio Ferrari, que voltou ao cargo no sábado, após 17 dias de férias, trabalhou hoje e transmite novamente a função à vice. Egídio viaja à China para uma agenda comercial com retorno previsto para o dia 28. Com isso, Maria Regina acumula 27 dias como prefeita em apenas um mês, um fato inédito aqui no município. E o ex-prefeito de Blumenau e ex-deputado federal João Paulo Kleinubing oficializou na noite deste domingo a sua filiação ao Partido Liberal de Santa Catarina. O ato aconteceu na sede estadual do partido em Florianópolis, com a presença do governador Jorginho Melo e do prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari. Kleinubing estava sem partido desde que assumiu a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Com a filiação, Kleinubing chega ao PL como nome forte para ser candidato a deputado federal no Vale do Itajaí, o que pode gerar um desconforto para o presidente da Câmara de Blumenau, Ito de Souza, que também busca a candidatura pela legenda. Até a próxima sexta-feira, a comissão processante da Câmara de Blumenau decide se a denúncia contra o vereador Almir Vieira será recebida ou arquivada. O parlamentar apresentou a defesa prévia na última sexta-feira. A comissão tem prazo de 5 dias para análise. O relator, vereador Jean Volpato, do PT, já iniciou a avaliação do material apresentado. Segundo o relator, a análise será criteriosa para garantir o cumprimento da lei e o direito de defesa. Concluído o parecer, a comissão fará sua primeira deliberação dentro do prazo previsto. E atenção, motoristas que utilizam como rota a BR-470. Amanhã, um trecho da rodovia no bairro Badenfurt, em Blumenau, segue funcionando no sistema Siga e Pare.
Segundo o DENIT, a medida é necessária para avanços em obras de drenagem para duplicação. O trabalho é realizado entre 8 da manhã e 5 da tarde, período em que o trânsito funciona em meia pista. Para fugir do congestionamento, a orientação é buscar rotas alternativas ou seguir no trecho fora do horário de obras. Olá, amigos da TV Galega, eu sou o João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Meus amigos, hoje eu trago uma outra questão também muito importante. Aliás, falar de trânsito é sempre muito importante. Temos diversos pontos para trabalhar, diversos pontos para entender e principalmente para respeitar, para que assim o trânsito possa fluir bem para todos, não apenas para alguns. Eu estou aqui do lado de uma placa e eu acredito que todos conhecem muito bem essa placa. O símbolo que indica acessibilidade. Ou seja, quando nós vemos uma placa como essa, nós entendemos que ali é um local destinado, uma vaga reservada para alguém que possui necessidades especiais, que possui alguma deficiência. Por exemplo, eu tenho aqui esta cadeira de rodas. Meus amigos, eu lhes pergunto, eu posso utilizar essa cadeira? Eu posso me sentar nela e ficar conduzindo essa cadeira? Não, porque eu não tenho uma deficiência que seja necessário utilizar esta cadeira. Então, eu não tenho por que me sentar nela, eu não tenho por que utilizá-la. A não ser que eu não esteja me sentindo bem, a não ser que eu esteja sendo atendido num pronto-socorro, no hospital, como já aconteceu, já fui atendido, não conseguia me movimentar e aí então fui transportado numa cadeira como esta. Aí sim, aí eu tenho o direito de utilizá-la. Fora isso, eu não tenho, porque eu não preciso. Assim eu quero refletir com vocês nas vagas de estacionamento que nós vemos em todos os lugares onde possuem esta sinalização, esta placa que nós devemos respeitar. Você possui alguma deficiência? Você possui alguma necessidade especial? Se não é o seu caso, esta vaga que possui esta placa não é para você. Então não tem, vou estacionar só um instantinho, vou estacionar rapidinho, é só dessa vez, vou estacionar, ligar o pisca-alerta enquanto a minha companheira, o meu companheiro vai lá rapidão fazer tal coisa, comprar tal acessório, tal equipamento, comprar um remedinho e já volta. Não, esta vaga não pertence a você, não é do seu direito utilizá-la. Então vamos respeitar, porque alguém que precise pode chegar naquele momento e acaba ficando sem a vaga, tendo que estacionar num lugar mais distante e assim complicar o seu trajeto, a sua locomoção. Vamos respeitar, vamos sempre lembrar, o trânsito é para todos. Eu respeito, todos respeitam e assim podemos então nos movimentar com fluidez e assim poder seguir os nossos caminhos. Um forte abraço. O educador João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. O presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, participa amanhã da sessão ordinária da Câmara de Blumenau. A pedido da própria autarquia, ele vai apresentar aos vereadores a prestação de contas da atual gestão com ações, projetos e investimentos realizados, além de responder questionamentos sobre saneamento no município. Na semana passada, os parlamentares questionaram as constantes reclamações que chegam até a Câmara de falta de água aqui na cidade. E uma audiência pública será realizada amanhã em Blumenau para apresentar o novo Código do Meio Ambiente da cidade. O encontro vai ser das 2 às 5 da tarde em formato híbrido, com a participação presencial no auditório da Secretaria do Meio Ambiente, que fica ali na Rua das Missões, e transmissão ao vivo pelo YouTube oficial da Prefeitura.
A proposta atualiza e organiza a legislação ambiental do município, orientando o desenvolvimento sustentável nos próximos anos. Segundo o governo, a participação da comunidade é fundamental para aprimorar o novo código. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, começar o esporte não poderia ser diferente, claro, falando de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Teve sexta rodada completa, jogos ontem e também no sábado. E hoje ainda tem um jogo, começa daqui a pouquinho, eu já falo pra você qual é o jogo. Mas no sábado, vitória no Barradão, bateu o Atlético Mineiro por 2-0, jogando no tapetinho, lá no Engenhão, Newton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0. Ontem o Fluminense no Maracanã bateu o Atlético Paranaense 3-2. Jogo ruim, acompanhei um pedaço do jogo, mas Santos e Corinthians empataram em 1-1. O Inter, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu em casa ontem para o Bahia 1-0. O Palmeiras bateu o Mirassol por 1-0. O Coritiba venceu o Remo por 1-0. O São Paulo, que é o novo líder do campeonato, venceu o Bragantino 2-1. Cruzeiro e Vasco empataram em 3-3. Agora vamos combinar, o Renato Gaúcho também faz coisa, hein, Jorge? Chegou no Vasco, ganhou do Palmeiras, né? Ganhou do Palmeiras de virada, inclusive, e ontem empatou com o Cruzeiro jogando no Mineirão, o que inclusive culminou com a demissão do técnico Tite. Técnico Tite não é mais o técnico do Cruzeiro. Na verdade, quando o Felipe Luiz foi demitido do Flamengo, muito já se falava na questão dele ir para o Cruzeiro, né? O Tite ontem com o empate não aguentou, já vinha com apresentações ruins, essa que é a verdade. O Tite é um técnico ultrapassado, né? Mas fato é que agora o Cruzeiro deve ir atrás do Felipe Luiz. Vamos ver como vai encerrar essa novela aí, né, Jorge? E hoje na Arena Condá, às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, portanto, tem Chapecoense contra a equipe do Grêmio. São Paulo lidera com 16, com 13 Palmeiras e Fluminense, com 11 o Bahia. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. Aí o Flamengo tem 10, junto com o Coritiba. O Bragantino tem 8 pontos ganhos. Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória tem 7. O Mirassol e o Santos tem 6. A Chapecoense, que entra em campo daqui a pouquinho, tem 5. Juntamente com o Vasco e o Atlético Mineiro. Abrindo a zona de rebaixamento, Jorge, 3 times com 3 pontos. Botafogo, Remo e Cruzeiro. E o Inter é o lanterna com 2 pontos ganhos. O Inter fazendo uma campanha vexatória, essa que é a verdade, na Série A, tanto que ontem, depois do jogo, a torcida tentou se reunir com os dirigentes, conversaram com seguranças, pouca gente ontem no Beira-Rio, cerca de 15 mil pessoas. Fato é que o Inter tá fazendo um ano muito ruim. Ontem teve final da Recopa Catarinense, viu, Jorge, envolvendo o Avaí e o Figueirense. Avaí, que é time de Série B de Campeonato Brasileiro, o Figueira, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense, tá na Série C do Campeonato Brasileiro e deu a lógica, né? O Avaí, com um time melhor, venceu o Figueirense ontem na Recopa, final da Recopa, pelo placar de 4-2, cerca de 10, 12 mil torcedores, melhor público do Avaí na ressacada no ano, para acompanhar essa grande final. Movimentou um pouco, os dois times da capital não vivem grandes momentos, o Avaí até tá um pouquinho melhor do que o Figueira, um pouquinho não, tá bem melhor do que o Figueira, mas os dois times não vivem um grande momento, mas fato é que é o grande clássico do futebol catarinense ainda, até porque são os dois times da capital, né? Avaí, então, levantando o caneco. Para finalizar, Jorge, Alain Dotti, 48 anos, é o novo técnico do Metropolitano para a temporada 2026. Ele tem o objetivo de alcançar o acesso à Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Técnico Alain Dotti tem passagens pela Portuguesa, São Paulo, a Portuguesa, né, a Lusa, e também o Água Santa de São Paulo, e chega naquela parceria do Metropolitano com a LA Sports, juntamente com o seu auxiliar, o Jorge Motor. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, portanto, né, mas agora está apresentado o novo técnico do Metropolitano. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Voltamos a seguir com mais informações aqui no Jornal de Blumenau. É um instante só, até já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe.
é pelo aplicativo, é por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a treinadora Carol Lenfers. Nós vamos falar sobre a importância de um planejamento de atividades físicas para o ano e também da importância da atividade física regular para o público 60+. Carol, muito obrigado pela visita. Seja bem-vinda aqui ao Jornal de Blumenau. Muito obrigada, Jorge, pelo convite. Boa noite a todos. Vamos conversar trocar uma ideia, né, sobre essas questões. Por que é tão importante a gente fazer um planejamento, né, de uma atividade física regular a longo prazo, para um ano? Eu costumo dizer que para garantir um bom resultado ao final desse planejamento, né? E também para cuidar a questão de lesões, né? A gente não ter nesse meio de caminho algum problema em lesão, em dores que não são muito bem-vindas, né? Nesse processo de atividade física. Então é importante a gente ter esse planejamento para chegar com segurança ao final dele e com um resultado bacana. Como é que as pessoas podem definir, né, metas, resultados, levando em conta, né, um planejamento das atividades?
Então, as pessoas têm que levar em conta a questão da frequência, né? Quantas vezes na semana ela pode realizar uma atividade, um exercício físico, em qual estágio que ela está, se ela é um indivíduo iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado. Essa leitura é importante ter um profissional também ali para te auxiliar nessa leitura, se né, a pessoa não consegue ter tanta leitura própria. E fazendo essa leitura desse nível de iniciante, intermediário ou avançado, a gente consegue encaminhar o exercício específico que a gente consegue trabalhar com a pessoa, né? Muitas pessoas começam o ano com esse sonho, né? Ou com esse desejo de planejar um ano, entrar e focar e ficar, principalmente em academias, né? Para ter uma rotina de atividade física. Mas muitos começam e logo acabam desistindo, né? Qual é o segredo para a gente fazer um bom planejamento, Carol, que nos leve a permanecer a longo prazo com essas atividades em uma academia, por exemplo? A organização é o ponto-chave que a gente precisa ter, né? Organizar o dia a dia para a gente separar um tempo do dia, um horário, seja de 40 minutos, meia hora, 1 hora, para dedicar a esse autocuidado, né? A realizar esse exercício físico, seja na academia, como você comentou, fazer uma caminhada com o cachorro, se organizar com amigos para fazer uma patota. Enfim, o importante é a organização. Então, organizar o seu dia já ajuda, porque é um tempo que você destina para a atividade física e para o exercício físico. Isso ajuda você a ter mais compromisso, porque é um compromisso que você tem no dia para fazer sempre consigo mesmo, né? Um autocuidado muito importante. E qual é o tempo ideal de atividade física regular? A Organização Mundial da Saúde sempre diz para a gente ter do mínimo 150 minutos semanais, né? Então, o mínimo seria isso. Então, a gente pode ir separando, né, por frequência ali durante a semana, mas esse é o mínimo que a gente deve realizar durante a semana. E eu costumo dizer que mais importante do que tempo é a consistência. Então, regularmente fazer a atividade física. E buscar sempre manter essa rotina, né? Que é o grande segredo, né? E quando a gente fala do público 60+, Carol, quais são os principais benefícios da atividade física regular para o público a partir dessa idade? A gente percebe um ganho de força muito importante, que ajuda na questão do equilíbrio, questão de evitar as quedas, né, que são muito comuns a partir dessa idade também. O ganho de autonomia que o idoso tem. Então, para tarefas do dia a dia, ele tem muito mais autonomia, consegue fazer as tarefas com certa facilidade. Parte mental ajuda muito também. A gente sabe que a depressão, a ansiedade, ela pode acarretar também a partir dessa idade, por questão de ficar mais recluso. Às vezes o idoso não tem tanto meio social, então isso ajuda na parte mental também. É uma tríade, né? Trabalha tanto o corpo, mente e o espírito também, ajuda bastante. Academia é indicado? Sim, extremamente indicado. O ganho de massa muscular ele é muito importante a partir dessa idade, já quebrando o mito, né? Realmente vale a pena depois dos 60 começar? Vale. Você ainda vai ter resultados. E é muito importante ter esse ganho de força e de massa muscular, porque é o que vai garantir uma boa qualidade de vida. E quais são os cuidados que a gente deve ter, né, após aos 60, para iniciar uma prática regular de atividade física, principalmente aqueles que não tinham essa rotina? Sim. Para quem nunca realizou nenhuma atividade e tem um pouco de receio de começar, sempre é indicado passar por um médico, e assim que ele te der autorização de realizar atividade física ou exercício físico, procurar sempre um profissional para estar auxiliando, porque assim vai ter uma segurança maior, né? Então ele pode procurar a academia, que vai ter o profissional responsável lá que pode acompanhar ele, contratar um fisioterapeuta domiciliar, que também pode ir se deslocar ao domicílio do idoso, se ele não tem essa vontade de querer ir para uma academia ou para outro espaço, pode ser feito em casa também. Mas é importante sempre procurar um profissional que ele te auxilie, que ele te ajude a entender, fazer uma avaliação de como foi a sua vida pregressa, né? Fazer um histórico da sua vida, saber se você tem alguma lesão ou não, e em cima disso ele vai trabalhar o planejamento para o exercício que ele vai realizar sempre. A academia tem a vantagem de você chegar ali e fazer novas amizades, Exato. se interar com mais pessoas, né? Exatamente. O meio social que a gente comentou anteriormente é muito importante. Isso é legal porque
o idoso ele sai um pouco da bolha que ele vive, né? Ele consegue ter outras perspectivas de vida, conhece novas pessoas, conversa, parte cognitiva, então também é bem trabalhada nesse quesito. E esses locais estão preparados para receber esse público? Infelizmente, a gente sabe que agora no começo do ano a maioria das academias tem um grande aumento de público, né? É importante escolher bons horários, que sejam horários mais tranquilos, menos horários de pico, porque aí o profissional que está ali na sala de musculação, ele consegue dar uma atenção um pouco maior para esse público, que realmente precisa, né? Então é importante, quando você chega no estabelecimento, ver o horário, se ele é muito cheio ou não de pessoas, e sempre observar como o profissional está atendendo os demais alunos, para ter uma segurança maior ali, né, na hora de ir para esse espaço. E qual seria a regularidade indicada, né? A frequência indicada de atividades físicas para o público 60+? Eu sempre digo que no mínimo 3 vezes na semana seria o ideal, né? A partir do momento que ele tem uma maior ganho de massa muscular, mais força, mais autonomia, ele pode treinar 5 vezes na semana também. Bom, e já é difícil para muita gente conseguir entrar numa academia e se manter, para o idoso talvez seja um pouco mais difícil ainda, até principalmente para aqueles que não são acostumados para sair de uma rotina já adquirida, né? Tem alguma dica para que o idoso consiga fazer com frequência a prática de exercícios em uma academia? Às vezes é bacana chamar um amigo, um parente. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer sozinho, às vezes pode ser meio estranho, porque é novidade, né? Para quem, por exemplo, nunca realizou um exercício físico em academia, né? Mas tentar levar um amigo, um parente já ajuda, porque ele também vai te motivar aí e vai ter maior chance de uma maior frequência, da pessoa estar ali indo, querendo ir, conhecer, vai ter mais segurança, porque vai ter uma pessoa que ela já conhece do lado também. Então, uma dica que eu dou é tentar puxar mais membros da família, mais amigos, mais pessoas da comunidade, sejam vizinhos, para também realizar exercício físico. Todo mundo tem a ganhar com isso. E o acompanhamento de um profissional é fundamental nessa idade? Sim, porque a gente tem a questão das lesões, né? Muitas pessoas nessa idade, infelizmente, já passaram às vezes por até cirurgias, casos mais específicos. Então, o profissional ele está ali justamente para fazer essa avaliação, para escutar o paciente, né, o aluno, e conseguir fazer um planejamento bem específico para o caso dele. Identificar se o problema do idoso é falta de mobilidade, que acontece muito, se o problema é falta de força, se é equilíbrio. Então ele vai trabalhar o planejamento em cima do que o idoso precisa. A gente tem muitas praças com equipamentos também para atividades físicas, né? Sim. O idoso que não se adequa a um ambiente como o de uma academia, por exemplo, é indicado a ele caminhada na rua, ao ar livre, utilizar esses equipamentos que estão nessas praças? Sim, ajuda. Para começo é muito importante, ele ajuda. Claro que a longo prazo é interessante sim uma academia, porque ela oferece mais pesos, né? Porque a gente vai ter uma progressão de força, né? Para a gente ter essa progressão, tem que ter uma progressão de peso ou de volume de treino. Então é importante, se o idoso nunca fez nada, pode começar com caminhada, pode começar com alongamentos em sua própria residência, e também nessas praças que são muito bacanas. E daí vem aquele meio social novamente, você vai encontrar mais dos seus ali, né? Principalmente no horário da manhã, a gente costuma andar na rua, a gente já vê que o pessoal tá lá se alongando, fazendo uma atividade. Então pro idoso que nunca fez nada, é um ótimo começo. E hoje as academias, né, já recebe uma parte maior desse público? Sim, bastante. A gente percebe ao longo dos anos, né? Porque foi crescendo a questão da importância do exercício físico e também está crescendo a população idosa, né? Então, foi um caminho que se cruzou e está gerando mais saúde para essa população, porque ela quer autonomia, né? Ela quer uma saúde, uma qualidade de vida melhor, né? Nessa idade. E é uma independência que você adquire a partir de um momento que você passe a se tornar independente dos outros para fazer todas as suas atividades necessárias do dia a dia, né? Por estar fortalecido fisicamente. A liberdade que você ganha é muito grande, né? Você não depender de outras pessoas para realizar tarefas, enfim, é bem interessante. O ganho de liberdade ali do idoso é muito bacana. Bom, e que mensagem você deixa para quem pensa em começar a fazer atividades físicas mais frequentes, quem sabe aderir a uma academia, mas não consegue dar o primeiro passo?
Então, a dica que eu dou é tente procurar uma atividade que você tenha prazer em realizar. Seja alongamento, yoga, pilates, jogar bola. Claro, tem que ter avaliação ali de questão física, né? Não começar muito intenso na primeira fase ali do treinamento até se adaptar. Mas é importante achar alguma coisa que te traga prazer, realmente. Isso é importante para gerar esse estímulo de dopamina, de ocitocina que tem pós o exercício e também fazer com que a pessoa crie essa força, essa mobilidade, vai trabalhando isso para depois começar outras atividades e procurando sempre uma coisa que é mais interessante, que já é do convívio da pessoa, já ajuda bastante. Carol, quem quiser falar contigo, como é que pode fazer? Eu tenho o meu Instagram, que é o @klenfers, K_Lenfers. Lá eu tô de prontidão para tirar dúvidas das pessoas, né, que estiverem com dúvida de como começar, né, a fazer atividade física, que profissional eu preciso procurar, como eu devo começar. Eu tô lá para sanar essas dúvidas para vocês. Obrigado pela sua participação e pelas dicas para a nossa audiência. Muito obrigada, boa noite a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.